O gráfico mais utilizado pelas pessoas no mundo do trading é o gráfico de velas, o famoso gráfico de candlestick. Mas existem outros tipos de gráfico que eu já falei inclusive aqui no canal, como o de Renko, o gráfico de pontos, mas existe outro tipo de gráfico que eu quero trazer aqui para vocês, que é o Heikin Ashi. Naturalmente, o gráfico de velas ele te traz 4 informações: o preço da abertura, máxima, mínima e fechamento dentro de um determinado período de tempo. Mas o gráfico de Heikin Ashi ele se comporta de uma maneira um pouco diferente, e é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo, e também trazer algumas estratégias aí para você utilizar aí ele no seu operacional, principalmente a favor da tendência, tá bom? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu vou pedir para você já deixar o like nesse vídeo, e se você não é inscrito, não se esqueça de se inscrever para acompanhar mais conteúdo sobre trading na nossa bolsa de valores, tá bom? Então, vamos agora para o nosso conteúdo. Bom, primeiramente eu estou com um gráfico de índice futuro aqui no período de 1 minuto. Eu vou colocar 5 minutos aqui só para facilitar um pouco, porque esse gráfico de Heikin Ashi, ele não mostra a movimentação do preço igual o gráfico de velas. Ele por si só já tem meio que um cálculo de média dentro dele. Então as velas são formadas, óbvio, se você colocar um gráfico de Heikin Ashi no gráfico temporal, ele vai respeitar a padronização ali do período de tempo. Mas você também consegue colocar ele dentro de um gráfico de Renko. Então ele nada mais é do que uma outra forma de calcular a formação das suas barras, da sua vela, que sinceramente eu não vou nem tentar passar passo a passo aqui com vocês sobre cada cálculo de abertura, de fechamento, de máxima e mínima. Eu vou deixar aqui em algum lugar uma imagem de como que funciona esse cálculo, tá bom? Que é justamente para vocês pararem, darem uma olhada, dar uma lida aí, ver se faz sentido para você. E aí eu vou mostrar como que ele se comporta aí no gráfico. Então, primeiramente eu estou com o Profit aberto e eu vou aqui em cima na esquerda, ó. Tá vendo que quando você clica nessa setinha, geralmente ele fica só com esse reloginho aqui e não tem nenhuma informação dentro do gráfico. Mas se eu clicar nessa setinha para baixo, ele abre algumas outras informações importantes. E eu vou clicar aqui, ó, no tipo de gráfico. E aí, provavelmente o seu vai estar automático ou de candlestick. E aí você vem aqui para o final e você coloca Heikin Ashi. Quando eu clicar aqui, ele automaticamente vai mudar um pouquinho. E você percebe que de fato ele respeita ali a quantidade de candles do gráfico de 5 minutos. Se eu colocar 1 minuto aqui, ele vai estar respeitando exatamente a mesma quantidade aí de candles de 1 minuto certinho. Ele vai respeitar o período do tempo. Mas repara que a sua formação muda. Ele está um pouco diferente. Então é por causa daqueles cálculos que ele precisa fazer para mostrar para a gente onde que foi a abertura, máxima, mínima e fechamento desse período, tá bom? Então, sabendo disso, ele vai formar alguns padrões obrigatoriamente, e é sobre isso que eu quero falar aqui com vocês. Então, quando o mercado tiver uma forte tendência de baixa, vou usar esse exemplo aqui, ó, dessa movimentação de queda, a gente vai ver uma sequência muito boa ali de barras vermelhas, né, obviamente com a direção para baixo. E quando a gente começa a ver o mercado tentando reverter ou já dando sinais de enfraquecimento, ele começa a mostrar essas velas bem padronizadas ali, com muito pavio para cima e para baixo e com um corpo pequeno, principalmente quando ele deixa esse doji e na sequência ele deixa uma barra contrária, e aí muito provavelmente você está vendo o mercado vir aí para dar uma respirada. Então vamos acompanhar aqui essas últimas movimentações desse gráfico, e repara que nessa movimentação de alta a gente vê ali de fato várias dessas barras verdes bem direcionais, e quando ele chega aqui em cima, ó, a gente tem esses gráficos, esses candles, né, muito pequenininhos, com muito pavio para cima e para baixo, mostrando aí pra gente uma fraqueza dessa movimentação de alta. E aí o que a gente quer esperar nos próximos minutos é justamente o
o início de uma sequência interessante de barras vermelhas bem direcionais, tá bom? Então, mostrando ali um pavio para baixo, mas ainda com o corpo bem grande, bem interessante. A gente não quer ficar olhando mercado como esse, né? Não é interessante para a gente fazer algum tipo de operação quando a gente vê esses candles aí do gráfico de Heikin Ashi muito pequenininhos, tá? E aí eu tô com um gráfico de 5 minutos, mas você consegue, mesmo deixando ele na configuração de Heikin Ashi, você consegue colocar ele num gráfico de Renko, tá? Eu vou colocar aqui, por exemplo, um 10R no índice, só para exemplificar para vocês. E é aí que ele começa a ficar ainda mais padronizado. É aí que você consegue ver ainda mais como que ele até ajuda um pouco a dar uma limpada nas movimentações, deixando ali ele cada vez mais direcional, né? A gente vê ali várias barras vermelhas, depois uma sequência de verdes. Então, para muitas pessoas, só a maneira em que ele muda a ilustração do gráfico já traz pro trader ali um pouco de tranquilidade, um pouco mais de clareza na leitura dele no mercado. E aí o que acontece? Quando você une esse tipo de gráfico, eu vou dizer o gráfico de Renko, com o cálculo do Heikin Ashi, você tem ainda mais claro para você uma padronização desse mercado, né? Então olha só, você tem aqui, ó, no topo desse movimento aqueles candles que eu comentei, né? Muito pavio para cima, para baixo, até deixar um dojizinho e depois uma confirmação desse candle vermelho, e aí você consegue pegar uma movimentação de baixa. Aí aqui você tem já, ó, algo parecido com martelinho. Para quem gosta do gráfico de Renko, sabe que de certa forma ele já mostra isso para você de uma maneira bem clara, de uma maneira bem tranquila. Eu vou até mudar aqui, ó, colocar no gráfico, trazer para o Renko normal, ó, ele fica dessa maneira. Então, se você já é acostumado com esse tipo de gráfico, com essa visibilidade, né, com essa ilustração, beleza. Mas eu quero trazer para vocês justamente esse Heikin Ashi e como ele pode, às vezes, trazer para você uma leitura ali mais interessante, né? Ele pode trazer para você uma facilidade na identificação de oportunidades no mercado. Ah, Amazonas, muito legal, gostei, mas e aí, como que eu melhoro ainda mais a minha leitura e a minha identificação de oportunidade? Você falou ali sobre aqueles dojis e que eu quero pegar ao contrário, né? Começou a mostrar fraqueza, eu espero a confirmação contrária, mas como que eu consigo melhorar isso ainda mais? Você consegue colocando algum rastreador de tendência. E aí, um rastreador de tendência bem padrão, bem simples, bem tranquilo para vocês é a média móvel. E aqui para o 10R, só para exemplificar para vocês, eu vou trazer aqui uma média de 20 e uma média de 50, só para vocês, só para ficar claro aqui para vocês esse rastreamento de tendência, tá bom? E aí, estamos aí com essas duas médias e olha só que legal como a gente consegue visualizar bem a tendência. E aqui eu sei, eu tenho duas médias padrão, né? Acho que a gente pode até gravar uma outra aula depois, se for do interesse de vocês. Se você quiser uma aula completa sobre médias móveis, você pode deixar aqui nos comentários, que eu vou estar elaborando essa aula para você, tá bom? Então olha só, a gente começa a ver o mercado muito travado, com candles muito pequenos, muito pavio para cima e para baixo, e até que a gente começa a ver uma sequência de candles mais pesados, negativos, interessantes, e a gente fica interessado na venda, e aí o mercado vem para fazer boas movimentações de queda. Enquanto a gente está vendo aí o preço cada vez menor e as médias apontadas para baixo, a gente tem interesse aí em estar trabalhando na venda, tá bom? Então, é dessa maneira que você vem buscar essas oportunidades. Ah, caiu isso tudo, ainda não consegui pegar nada. Olha essa correção, doji, mercado bem lento, né? Trava, trava, trava. Opa, deixou ali já alguns candles vermelhos legais, já faz a venda e assim você vai identificando umas oportunidades muito, muito legais nesse mercado aí, utilizando até uma junção, eu vou dizer, entre o gráfico de Renko com o gráfico Heikin Ashi, né? O Heikin Ashi, ele é só uma forma de ilustrar o gráfico que você escolheu. Então, por exemplo, aqui eu estou no 10R, mas eu consigo colocar até, por exemplo,
um gráfico de montanha no 10R. Ele fica meio esquisito, né? Fica muito estranho. Mas só para mostrar para vocês, eu consigo colocar um gráfico de barras no Candle. Eu consigo colocar um gráfico de linha no Candle. Ele continua sendo um gráfico de Candle, de Renko. Mas a forma de ilustrar para mim tá diferente. E é isso que eu tô mostrando aqui para vocês agora. Essa forma de ilustrar um tipo de gráfico que a gente já conhece. Eu só não recomendo que você utilize ele em tempos gráficos menores, porque aí sim você vai ter muita poluição. Se você não gosta de mercado que mostra muito pavio, cara, o gráfico de Heikin Ashi, ele naturalmente trabalha com muito pavio, tá? Então, putz, se você tem algum tipo de problema com isso, eu não colocaria o gráfico de Heikin Ashi em tempos gráficos menores, senão você vai ficar maluco com o tanto de candle que você vai ver aí na sua... De candle não, com o tanto de pavio que você vai ver na sua tela, tá? Até colocar aqui, ó, gráfico de 5 minutos também. Então, a gente está vendo aí justamente como que estava esse gráfico normal. E aí, eu vou colocar de novo o gráfico Heikin Ashi nos 5 minutos. Eu já tirei do Renko, aqui é os 5 minutos. E aí, ele mostra pra gente essas oportunidades. E aí, quando você une isso a um mercado de tendência, com rastreadores de tendência aí para te auxiliar, você consegue identificar boas oportunidades nesse mercado, tá bom? Eu não utilizo muito esse gráfico, mas trazendo aí algumas curiosidades sobre o mercado, sobre trade para vocês. Eu conheço algumas pessoas que são apaixonadas pelo gráfico de Heikin Ashi, que usam no gráfico temporal, usam no gráfico de Renko, e pode ser que essa informação poderia ser importante e útil para você, caso você nunca tivesse ouvido falar do gráfico de Heikin Ashi. Vai que agora você se identificou, encontrou um gráfico aí do seu interesse, tá bom? Qualquer dúvida que você tiver, deixa aqui nos comentários, tá? E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar já o seu like. Muito obrigado por ter assistido e um grande abraço, até a próxima.